levaram uma criança pra ver Barbie nos cinemas e isso acabou gerando uma briga ali no meio dos créditos que acabou até em agressão física, e eu vou dar o meu take sobre essa situação como uma pessoa que foi uma criança insuportável de se lidar no meio do cinema. Eu vou dar aqui dicas relacionadas a como eu aprendi a lidar melhor com estar no cinema e me comportar mais, sobre como os meus pais lidavam com essa situação, sobre o que eu acho que as pessoas deveriam fazer, e antes de tudo eu vou explicar um pouquinho da situação, caso você não tenha visto o vídeo, não tenha visto a treta. Então a situação que aconteceu é quando a menina estava lá no cinema assistindo o filme, existia uma família ali do lado dela que estava sendo muito sem noção, era uma avó ali, eu acho, uma avó e um vô, e a neta, eles levaram a neta pro cinema. Primeiro que a classificação indicativa do filme é pra 12 anos, você tem todo o direito de escolha se você deve levar a criança ou não, mas você tem que pensar que isso pode atrapalhar a experiência dos outros. E aí acontece que meio que ali no clímax do filme, na parte mais emocionante, a criança tava entediada, ela abriu o celular no meio do YouTube e ela começou a assistir bem alto na frente dos outros, ali no cinema. O que foi completamente sem noção. Aparentemente, acabou não dando briga ali na hora, as pessoas se seguraram até o filme acabar, e na hora dos créditos, a mina foi reclamar sobre essa situação. E aí, então, acontece que ela estava reclamando ali na escada no meio dos créditos e a avó basicamente empurrou ela pra trás, acabou uma agressão física. Eu espero que isso tenha chegado na delegacia sem zoeira, porque a pessoa foi muito sem noção. E aí esse é o meu take de como eu consegui aprender a lidar com o cinema sendo uma pessoa autista e sobre o que eu acho que dá pros pais fazerem. Eu vou ignorar completamente o fato de que ela é sem noção e eu vou dar dicas pra pessoas que não são sem noção, que querem levar os filhos no cinema e que são difíceis de lidar. Né? A dica número 1 é a gente sempre avaliar a classificação indicativa, porque às vezes a classificação indicativa não é exatamente porque tem conteúdo inapropriado, é realmente porque às vezes a criança não vai se beneficiar do filme e ela vai atrapalhar a experiência dos outros, inclusive a sua, porque ela vai se entediar. Se você é mãe de um bebê, ou seja, não dá pra deixar ele em casa, você precisa levar ele com você, e é claro que ele não vai se beneficiar de assistir o filme, ele não entende o que tá acontecendo, mas você gostaria de assistir um filme, lembre-se que existem sessões maternas no cinema, tá? Você pode ir atrás de cinemas que tem sessões maternas que são exatamente para mães de bebês pequenos. Mas é claro que nem sempre dá pra achar esse tipo de sessão, assim como as sessões de acessibilidade para pessoas autistas são bem raras no meio do cinema, então a única solução para mães de crianças pequenas é realmente que elas não conseguem ir no cinema por algum tempo, é uma consequência. Agora, para mães de crianças autistas, que é algo que não vai ir embora, vai durar pra sempre, essas são as minhas dicas de como você pode conseguir levar o seu filho pro cinema. Mesmo que ele tenha traços, por exemplo, como eu, que eram de ecolalia. Eu repetia o filme o tempo inteiro e eu explicava o filme pros outros porque eu tava processando, então eu ficava falando alto o tempo inteiro, especialmente repetindo falas. Eu faço isso até hoje. Mas aí, como eu lido com isso? A primeira coisa é que a gente não tem esses traços involuntários, eles são voluntários. A gente faz isso sabendo o que a gente tá fazendo. A não ser que seja uma crise, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Então, você não tem que ser extremamente permissiva e deixar o seu filho atrapalhar a experiência dos outros. Tá? É importante a gente lembrar que o nosso direito vai até onde o próximo começa, aquele ditado, tá? Então, quando eu estou no cinema, numa estreia ou alguma coisa, o que eu faço é que eu uso meus bloqueadores de ruído, porque o som do cinema, ele é bastante incômodo, e eu tento ficar o mais quieta possível. Se eu for me comunicar, eu me comunico só com as pessoas que estão aqui do lado, e é bom você começar desde sempre a ensinar o seu filho sobre isso. Tá? No começo é difícil pra gente, a gente repete mesmo e a gente precisa condicionar a lembrar que esse traço tá atrapalhando a experiência dos outros, tá? Mas não é tão difícil assim você ensinar pra criança que ela não pode ficar falando no meio do cinema. Se você não conseguir fazer com que ela realmente reprima esse traço nessa situação, infelizmente não tem como você ficar levando ela no cinema cheio de gente. E aí então, o que dá pra fazer? O que eu fiz comigo por muito tempo, porque eu consigo reprimir esses traços, mas eu não aproveito o filme tão bem, tá? O meu cérebro processa melhor quando eu tô repetindo falas, quando eu tô explicando pros outros. Então a minha experiência, ela fica um pouco limitada se eu tô quietinha, assim, eu tô tentando me condicionar pra ficar quietinha, então eu não consigo aproveitar o filme direito, porque eu tô sempre pensando que eu tenho que agir pra não incomodar os outros. Então o que eu fiz por muito tempo, e o que eu acho que algumas mães podem fazer, especialmente se vocês não trabalham, é levar a criança pra sessões do meio-dia. Depois que o filme estreou, depois de um tempo, tá? Quando as sessões já estão mais vazias, e levar em sessões no horário do almoço que quase não tem ninguém. Eu fiz isso muito comigo mesma. Quando eu era adolescente, eu ia sozinha no cinema, nas sessões do meio-dia, e geralmente só tinha eu na sala, às vezes uma ou outra pessoa. Então você vai incomodar muito menos gente, e se for uma criança especialmente, você pode virar para as pessoas e explicar a situação. Então isso vai causar bem menos comoção. E essa é a minha dica principal.